Olha, esse é meu último alimento. Só tenho esse prato de arroz. Toma, pode comer. Muito obrigada. Vila Esperança ficava nos arredores de Aparecida do Norte, ironicamente batizada com um nome que seus moradores às vezes achavam difícil de justificar. As ruas de terra. As casas simples. A pobreza que grudava em tudo como a lama depois da chuva. Ali, num casebre de madeira com telhas eternite furadas, vivia Dona Cecília. 81 anos. Viúva há 15. Sozinha como só quem perdeu todo mundo sabe o que é. A casa era pequena demais até para chamar de casa. 2 cômodos. Chão de cimento rachado. Janela sem vidro, apenas com uma cortina velha que balançava com o vento. E o telhado? Ah, o telhado tinha mais buraco que telha. Quando chovia, Dona Cecília precisava espalhar baldes e panelas pelo chão para aparar a água. Mas no cantinho da sala, num altar feito de caixotes de feira cobertos com uma toalha bordada, havia uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida. Dona Cecília tinha encontrado ela no lixo anos atrás. Estava suja, lascada, esquecida. Mas ela limpou com carinho, consertou como pôde e colocou ali seu maior tesouro. A aposentadoria de Dona Cecília era um salário mínimo, que mal dava para remédios, que mal dava para comida, que mal dava para nada. Mas ela não reclamava. Nunca reclamou. A poucos metros dali, literalmente a poucos metros, 3 casas de distância, morava Marcelo, sobrinho de Dona Cecília, filho do irmão dela que já tinha morrido. A casa de Marcelo era de alvenaria, portão de ferro, garagem com carro, televisão grande, geladeira cheia, tudo que o dinheiro compra. Marcelo tinha 45 anos. Trabalhava como supervisor numa fábrica de autopeças. Ganhava bem, muito bem. Tinha tudo o que precisava e mais um pouco. E passava todo dia de carro em frente ao barraco da tia. Todo santo dia. Mas nunca parava. Nunca descia. Nunca olhava. Porque Marcelo tinha vergonha. Vergonha da tia pobre. Vergonha do barraco. Vergonha das próprias origens. Ele tinha subido na vida, como diziam. E quando subiu, esqueceu de onde veio. Esqueceu quem o criou. Esqueceu quem cuidou dele quando a mãe morreu. Porque foi Dona Cecília. Foi ela quem ninhou ele quando era bebê. Foi ela quem cozinhou para ele. Foi ela quem vendeu as próprias joias, simples, mas eram o que tinha, para pagar o tratamento dele quando teve sarampo grave aos 7 anos. Mas Marcelo tinha esquecido. Ou fingia que tinha. Os vizinhos viam. E falavam. Aquele Marcelo passa todo dia de carro e nem olha pra tia que tá morrendo de fome ali. Vergonha na cara não tem. A velha criou ele. E ele finge que ela não existe. Deus tá vendo. Pode anotar. Deus tá vendo. E Dona Cecília? Dona Cecília ouvia os comentários, mas não dizia nada. Apenas sorria triste e voltava pro barraco. No inverno passado, ela pegou pneumonia. Febre alta. Tosse que não parava. Corpo tremendo de frio. Foi a vizinha, Dona Aparecida, quem a levou pro posto de saúde. Não foi Marcelo. Quando ele soube, porque os vizinhos contaram, apenas deu de ombros e disse para a esposa: ela que se vire. Eu não tenho obrigação de sustentar velha que não é minha mãe. E a esposa, tão dura quanto ele, concordou. Exatamente. Cada um com seus problemas. Os meses foram passando. E a indiferença de Marcelo foi virando crueldade. Dona Cecília aguentou calada. Aguentou a fome. Aguentou o frio. Aguentou a solidão. Mas teve um dia que precisou pedir ajuda. Foi quando o telhado, que já estava ruim, piorou. Uma tempestade forte arrancou metade das telhas. A casa virou um rio. Tudo molhado. Tudo perdido. Dona Cecília passou a noite debaixo de uma lona de plástico, tremendo, rezando. De manhã, juntou toda a coragem que tinha e foi até a casa de Marcelo. Bateu no portão. Ele abriu, de cara fechada. Oi, tia. O que foi? Meu filho, o telhado da minha casa caiu com a chuva. Será que você podia me ajudar a consertar? Não precisa ser muito, só o básico, para não molhar tudo. Marcelo suspirou, impaciente. Tia, eu tenho meus próprios problemas. A senhora devia ter juntado dinheiro quando era nova. Não dá para ficar correndo atrás de todo mundo que não se planejou. Os vizinhos estavam vendo, olhando da janela, da calçada.
Dona Cecília sentiu a vergonha subir como fogo. As bochechas quentes. Os olhos enchendo. Mas, meu filho, eu não tenho como pagar pedreiro, e tá chovendo dentro de casa. Não é problema meu, tia. Desculpa, mas não é. E fechou o portão. Dona Cecília ficou ali parada por um tempo. As pernas tremendo. O coração apertado. Depois virou e voltou pro barraco, a cabeça baixa, enquanto os vizinhos murmuravam indignados. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois, o padre da paróquia organizou uma campanha para ajudar moradores de rua e famílias carentes da região. E foi pessoalmente na casa de Marcelo pedir ajuda. Meu filho, eu sei que você tem condições. Tem gente passando fome aqui perto. Sua própria tia Cecília está em situação difícil. Você poderia contribuir com alguma coisa. Marcelo explodiu. Padre, com todo respeito, mas eu trabalho duro pelo que tenho. Não vou ficar sustentando vagabundo e gente que não soube poupar na vida. O padre tentou argumentar. Mas, meu filho, a caridade. Olha, padre, eu até vou na missa de vez em quando. Dou meu dízimo quando posso. Mas isso não me obriga a bancar ninguém. Cada um que cuide de si. Mas sua tia, minha tia teve a vida inteira para juntar dinheiro. Se não juntou, problema dela. Eu tenho que cuidar da minha família, não da família dos outros. E fechou a porta na cara do sacerdote. A notícia se espalhou. Vila Esperança inteira soube. E Dona Cecília, quando contaram para ela, apenas balançou a cabeça com tristeza. Meu sobrinho tá perdido, disse baixinho. Mas eu não vou desistir de rezar por ele. E toda noite, ajoelhada no chão frio, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela orava. Minha Nossa Senhora, amolece o coração daquele menino. Ele não sabe o que tá fazendo. Mostra para ele que o amor vale mais que dinheiro, antes que seja tarde demais. E o céu ouvia cada palavra, cada lágrima, cada súplica, e estava preparando a resposta. Outubro chegou com suas manhãs frias e tardes quentes. Mês do Rosário. Mês de Nossa Senhora Aparecida. E Dona Cecília estava passando pela pior semana da sua vida. A aposentadoria tinha atrasado. Problema no sistema, disseram no banco. Volta semana que vem. Mas Dona Cecília não tinha semana que vem. Tinha fome hoje. Tinha estômago revirado agora. Fazia 3 dias que comia apenas biscoito de água e sal que a vizinha tinha dado. E até isso tinha acabado. Numa quinta-feira de manhã, ela acordou com a cabeça tonta de fraqueza. Arrastou-se até a cozinha e abriu a despensa. Vazia. Abriu o armário. Nada. Olhou no fundo do pote de plástico rachado onde guardava o arroz. Tinha um punhado. Só um punhado. O suficiente para fazer um prato pequeno. Se cozinhasse só com água e sal. Dona Cecília pegou o arroz com mãos tremendo. Olhou para ele por um longo tempo. Era tudo que tinha. Tudo. Se comesse hoje, não tinha nada amanhã. Se guardasse para amanhã, passava fome hoje. E faltavam ainda 5 dias pro dinheiro cair. 5 dias. Sentou-se na cadeira de balanço que rangia. A mesma cadeira onde o marido costumava sentar antes de morrer. A mesma cadeira onde ela embalou Marcelo quando ele era bebê e chorava de noite. Olhou pro altar, para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A Santa Morena, com o manto azul desbotado, olhava para ela com aquela ternura maternal que não precisa de palavras. Dona Cecília acendeu o toco de vela que guardava para emergências. A chama bruxuleou, fraca, mas pegou. E começou a rezar. Minha Nossa Senhora Aparecida, obrigada por mais um dia de vida. A voz saía baixa, rouca. Obrigada por esse pouquinho de arroz. Sei que a senhora conhece a fome. Conhece a pobreza. Porque viveu como pobre também. As lágrimas começaram a escorrer. Mas a voz continuou firme. Eu não peço riqueza. Não peço conforto. Só peço que meu sobrinho Marcelo um dia entenda. Entenda que o amor vale mais que dinheiro. Que ele abra o coração antes que seja tarde demais. Respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. E se for da vossa vontade, senhora, usa essa velha aqui como instrumento. Minha vida já tá no fim mesmo. Mas a dele ainda pode mudar. Naquele momento, algo aconteceu. A vela, que estava fraca, quase apagando, de repente cresceu. A chama ficou forte, brilhante, iluminando toda a imagem de Nossa Senhora. E um perfume encheu o barraco.
Perfume de rosas. Suave. Doce. Impossível. Mas não tinha rosa ali. Não tinha flor nenhuma. Dona Cecília arregalou os olhos. Sentiu um arrepio. Não de frio. De presença. A senhora tá aqui. Sussurrou. Eu sei que a senhora tá. Dona Cecília foi até a cozinha e cozinhou arroz. Só água e um pouquinho de sal que a vizinha tinha emprestado. Nada mais. Sem óleo. Sem tempero. Apenas arroz branco simples. Quando ficou pronto, colocou num prato fundo, o único prato que tinha sem rachadura, e levou para a mesa. Olhou pro prato. Fumegando. Cheirando a nada. Mas era comida. Era sustento. Ia começar a comer quando ouviu. Toque, toque, toque. Batidas fracas na porta. Quase tímidas. Dona Cecília franziu a testa. Quem seria aquela hora? Foi até a porta. Abriu. E viu. Uma moça jovem. Devia ter uns 25, 30 anos. Roupas sujas, rasgadas. Calça jeans toda manchada. Blusa que já foi branca, mas agora era cinza de sujeira. Pés descalços. Cabelo embaraçado. Mas os olhos eram diferentes. Límpidos. Brilhantes. Com uma luz que não fazia sentido naquele rosto sujo. Por favor, senhora. A voz da moça saiu suave, educada. Faz 3 dias que não como nada. A senhora teria um pouco de comida? Dona Cecília olhou para a moça. Depois olhou para trás, pro prato de arroz na mesa. Seu único prato. Sua única comida. Por dias. A fome apertou. O estômago revirou. A vontade de dizer não quase veio. Mas então olhou de novo para os olhos da moça. E viu algo ali. Algo que tocou fundo. Viu desespero. Viu fome verdadeira. Viu humanidade. E sem pensar mais, sem calcular, sem medir, foi até a mesa, pegou o prato e voltou. Toma, minha filha. É pouco. Não tem nem tempero. Mas é feito com amor. A moça arregalou os olhos, surpresa. Senhora, é o único que a senhora tem, não é? Dona Cecília sorriu. Aquele sorriso cansado, mas verdadeiro. É. Mas você precisa mais que eu. Vai. A jovem pegou o prato com as 2 mãos, como quem segura algo sagrado, e começou a comer, devagar, mastigando cada grão, saboreando cada garfada como se fosse banquete. E Dona Cecília ficou ali, parada, olhando, sentindo uma alegria estranha, uma paz que não fazia sentido, porque tinha acabado de dar o último que tinha, e em vez de sentir medo, sentia felicidade. Quando a moça terminou, levantou-se. Olhou fundo nos olhos de Dona Cecília. Você deu o último que tinha sem pensar em si mesma. Esse sacrifício não passou despercebido. Dona Cecília piscou, sem entender. E foi então que começou. A luz da manhã mudou. Não ficou mais clara. Não ficou mais escura. Apenas mudou. Como se o tempo tivesse parado. Como se aquele barraco pobre tivesse saído do mundo comum e entrado em outro lugar. Um lugar entre o céu e a terra. A luz ficou dourada. Quente. Como mel derretido. Como se o sol tivesse entrado pela janela sem vidro, mas sem queimar, sem ofuscar. Apenas aquecendo. Envolvendo tudo numa ternura impossível de descrever. E a moça? A moça estava mudando. Dona Cecília, ainda de pé na porta, viu tudo. Viu cada segundo da transformação. E não conseguia piscar. Não conseguia se mover. Apenas olhava, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular pela boca. As roupas sujas começaram a brilhar. Não como se tivessem sido lavadas, mas como se nunca tivessem estado sujas. Como se a sujeira fosse apenas um disfarce que agora estava caindo. O tecido rasgado foi se transformando. Virando seda. Virando luz. Virando um manto azul celeste que brilhava com um brilho que não era deste mundo. E no manto, estrelas. Estrelas de verdade. Não bordadas. Não pintadas. Mas vivas. Pulsando. Brilhando como se cada uma fosse um sol pequeno costurado no tecido do céu. O rosto sujo foi ficando limpo. Mas não foi um processo gradual. Foi como se um véu tivesse sido removido. E por baixo havia uma beleza que fazia o coração doer de tão linda. Não era beleza de revista. Não era beleza de atriz de televisão.
Era uma beleza que vinha de dentro. Uma beleza que era bondade pura, amor puro, verdade pura. A pele morena brilhava suavemente. Os olhos, aqueles olhos que já eram diferentes, agora eram oceanos de compaixão, profundos demais para medir, cheios demais para entender. O cabelo embaraçado se soltou. Caiu sobre os ombros em ondas perfeitas, escuras como a noite, brilhantes como seda molhada. E os pés descalços, sujos de terra e poeira, começaram a se erguer do chão. Devagar, suavemente, como se alguém invisível estivesse erguendo-a com mãos de algodão. Flutuavam. Alguns centímetros apenas. Mas não tocavam mais o cimento rachado do barraco de Dona Cecília. E então veio a coroa. Surgiu do nada. Ou melhor, surgiu da própria luz. Uma coroa de estrelas que brilhavam mais forte que todas as outras. 12 estrelas. Girando devagar sobre a cabeça da moça. Ou melhor, não era mais uma moça. Era ela, a Mãe de Deus. Nossa Senhora Aparecida. Dona Cecília sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cimento do barraco. O impacto doeu, os joelhos velhos batendo forte, mas ela nem sentiu. Não conseguia sentir nada além da presença. Aquela presença enorme, envolvente, maternal que preenchia cada canto daquele lugar pequeno. As mãos tremiam tanto que ela teve que juntar uma na outra para segurar. O coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. E as lágrimas vieram como rio, sem parar, sem controle. Minha Nossa Senhora, conseguiu sussurrar entre soluços. A figura desceu até o chão. Os pés tocaram o cimento rachado com leveza de pena. E caminhou, flutuou, até Dona Cecília. E sorriu. Aquele sorriso que era tudo. Era perdão. Era amor. Era acolhida. Era casa. Sou eu, minha filha fiel. A voz. Deus do céu, a voz. Não vinha de um lugar. Vinha de todos os lugares. Vinha de dentro. Vinha de fora. Vinha do ar, do chão, das paredes. Vinha do coração de Dona Cecília. Era melodia. Era paz. Era a voz que toda criança quer ouvir quando tem pesadelo. Era a voz que todo perdido quer ouvir quando está no escuro. Era a voz de mãe. Eu sou Nossa Senhora Aparecida, continuou, e cada palavra era como mel caindo devagar. Vim testar teu coração, filha. E encontrei ouro puro. Dona Cecília chorava tanto que mal conseguia respirar. A testa encostada no chão frio, as mãos apertadas, o corpo todo tremendo. Perdoa, minha mãe, perdoa, eu nem sabia, eu não percebi quem a senhora era. Se eu soubesse. Maria se ajoelhou. A Rainha do Céu, a Mãe de Deus, a Senhora de toda a criação, se ajoelhou no chão de cimento rachado de um barraco pobre. E ergueu o rosto de Dona Cecília com as mãos. As mãos eram suaves, quentes, reais. Tão reais que Dona Cecília sentiu cada dedo, cada palma, cada toque como se fosse fogo santo queimando toda a impureza. Não há nada a perdoar, filha querida, Maria disse, olhando fundo nos olhos da idosa. Nada. Porque você me recebeu exatamente como eu queria ser recebida. Limpou as lágrimas do rosto enrugado de Dona Cecília com os próprios dedos. Me recebeu como uma pobre. Como uma que precisa. Como uma igual. E não há nada mais precioso aos olhos de Deus do que isso. Segurou as mãos da idosa com ternura infinita. Você deu o último que tinha. Não deu do que sobrava. Não deu do excesso. Deu da falta. Deu da fome. E esse é o sacrifício que agrada ao céu. Dona Cecília soluçava, mas agora eram lágrimas diferentes. Não eram de medo. Não eram de vergonha. Eram de alegria pura. De gratidão pura. Mas também vim por outro motivo. Maria continuou, a voz ficando mais séria, mais firme. Vim por causa da tua oração. Tua oração pelo teu sobrinho Marcelo. Dona Cecília arregalou os olhos. Marcelo. Sim. Teu coração generoso clamou por ele. Mesmo quando ele te rejeitou. Mesmo quando te humilhou. Mesmo quando te abandonou. Tu rezaste por ele. E eu ouvi. Maria se levantou, erguendo Dona Cecília com ela. Ele está perdido, minha filha. Perdido no dinheiro. Perdido no orgulho. Perdido em si mesmo. Mas ainda há tempo. Ainda há uma centelha de luz nele. E eu vou até lá. Vou mostrar a verdade. Vou quebrar o coração de pedra e colocar um de carne.
Tocou a testa de Dona Cecília com ternura. Tua missão aqui está completa, filha fiel. Você fez o que era para fazer. Amou quando era difícil amar. Deu quando era impossível dar. Orou quando era doloroso orar. E agora? Agora é hora de descansar. Deixa o resto comigo. Mas, minha mãe, e se ele não mudar? E se o coração dele tá duro demais? Maria sorriu. Aquele sorriso cheio de mistério e certeza. Nenhum coração é duro demais para mim. Nenhum. Eu sou mãe. E mãe não desiste de filho. Nunca. Beijou a testa de Dona Cecília. O beijo era quente. Era cura. Era bênção. Era tudo o que ela precisava. Agora descansa. Eu volto. Eu sempre volto. E começou a desaparecer. Não de uma vez, mas devagar. A luz foi diminuindo. O manto foi ficando transparente. As estrelas foram apagando uma por uma, até só restar o perfume. Perfume de rosas. Enchendo tudo. Preenchendo cada canto daquele barraco. Um perfume que não era de flor cortada. Era de flor viva. De jardim celestial. E Dona Cecília ficou ali, sozinha de novo no barraco pobre, ajoelhada no chão frio. Mas não estava sozinha. Sabia que não estava. Porque tinha visto. Tinha tocado. Tinha ouvido. Tinha encontrado o céu dentro da sua miséria. Tinha recebido Deus dentro da sua fome. E chorava. Chorava e agradecia. Porque sua vida inteira de sofrimento, de pobreza, de solidão, tudo tinha valido a pena. Só por aquele momento. Só por aquele encontro. Só por ter dado o último prato de arroz e descoberto que tinha dado para a própria mãe de Deus. Marcelo. Naquela mesma noite, às 11h30, Marcelo estava em casa fazendo o que sempre fazia. Sentado no sofá de couro importado, aquele que custou R$3.000 e ele fez questão de contar para todo mundo. Assistindo um programa de televisão qualquer na tela gigante de 65 polegadas. Comendo pipoca. Tomando refrigerante gelado. A esposa, Valéria, estava ao lado dele mexendo no celular, rolando as redes sociais, dando risadinha de vez em quando com algum vídeo bobo. Os dois filhos, Pedro e Júlia, adolescentes de 16 e 14 anos, estavam trancados nos quartos. Fone de ouvido, videogame, TikTok, cada um no seu mundo, sem conversar com ninguém. Era assim todas as noites. Cada um na sua, cada um cuidando de si. Exatamente como Marcelo pregava. Ele pegou mais um punhado de pipoca e estava levando à boca quando aconteceu. Clac! Todas as luzes se apagaram. De uma vez. Todas juntas. A televisão. As luzes da sala. As luzes da cozinha. As luzes dos quartos. Tudo. Escuridão total. Ah, não! Valéria reclamou. De novo. Deve ser problema na rede. Liga para a companhia de energia. Marcelo suspirou, irritado. Levantou-se do sofá tateando no escuro. Deixa eu ver o disjuntor primeiro. Pegou o celular, ligou a lanterna e começou a caminhar em direção à área de serviço onde ficava o quadro de luz. Mas não chegou lá, porque antes que desse 3 passos, a luz voltou. Só que não era a luz de antes. Era uma luz diferente. Dourada. Suave. Que não vinha das lâmpadas. Não vinha do teto. Não vinha de lugar nenhum e vinha de todo lugar ao mesmo tempo. Preenchia a sala como água enchendo um copo. Devagar. Constante. Inevitável. Marcelo parou no meio do caminho, o celular ainda na mão, a lanterna ainda acesa mas inútil diante daquela claridade. Que é isso? Murmurou. Valéria tinha se levantado do sofá também, assustada. Marcelo, o que está acontecendo? Mas ele não respondeu, porque não conseguia tirar os olhos do que estava acontecendo no centro da sala. A luz estava se concentrando, tomando forma, virando alguma coisa. E então ela apareceu. No meio da sala de estar luxuosa, flutuando alguns centímetros acima do piso de porcelanato importado, estava uma mulher. Mas não era uma mulher comum. Impossível ser. Ela vestia um manto azul celeste que brilhava como se tivesse luz própria. O tecido se movia, ondulava, mesmo sem vento. E nele, bordadas, não, vivas, havia estrelas. Dezenas delas. Pescando. Brilhando. O rosto era de uma beleza que não existia neste mundo. Moreno. Sereno. Cheio de compaixão, mas também de autoridade.
Os olhos eram profundos como oceanos. E a boca estava num meio sorriso. Não de alegria, mas de alguém que sabe, que vê, que entende tudo. Sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas girava devagar, lançando fachos de luz dourada que dançavam pelas paredes da sala. Os pés descalços não tocavam o chão. Flutuavam. Imóveis. Perfeitos. Marcelo sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala. O celular escapou da mão e bateu no chão com um estrondo que pareceu troar no silêncio sobrenatural que tinha tomado conta da casa. O coração dele batia tão rápido, tão forte, que sentia nas têmporas, na garganta, no peito inteiro. Você é. Tentou falar, mas a voz saiu como um sussurro rouco. E ela falou. Sou Nossa Senhora Aparecida. A voz não era alta, não era gritada, mas ecoava. Ecoava dentro dele, dentro da sala, dentro da casa, dentro da alma. Era suave como veludo, mas firme como rocha. Era ternura, mas também era lei. Era mãe, mas também era rainha. Marcelo tentou olhar para trás, para a esposa, mas não conseguiu mover a cabeça. Era como se um peso invisível o mantivesse de joelhos, olhando para frente, olhando para ela. E percebeu, Valéria tinha desmaiado. Estava caída no sofá, inconsciente. E os filhos nem tinham saído dos quartos. Era como se só ele pudesse ver, só ele pudesse ouvir, só ele estivesse naquele momento suspenso entre o céu e a terra. Maria deu um passo à frente. Os pés ainda não tocavam o chão. Mas ela se movia, aproximando-se dele. E quanto mais perto chegava, mais Marcelo sentia. Sentia o peso de todas as suas escolhas, de todas as suas palavras, de todos os seus atos. Marcelo, ela disse o nome dele, e era como se o nome tivesse sido lavado, purificado, dito pela primeira vez do jeito certo. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Apenas olhava, tremendo, chorando sem saber quando as lágrimas tinham começado. Vim até você, Maria continuou, a voz envolvendo como manto, porque ainda há tempo. Mas o tempo não é infinito. Ela parou a poucos centímetros dele, tão perto que ele podia ver cada detalhe do rosto, cada nuance dos olhos, cada dobra do manto. Você fechou o coração, filho. Fechou para o amor. Fechou para a compaixão. Fechou para quem te amou quando você não tinha nada. Cada palavra era uma flecha certeira. Desprezou quem te criou. Rejeitou quem te salvou. Escolheu o dinheiro. Escolheu o orgulho. Escolheu a si mesmo acima de tudo e de todos. Marcelo soluçava agora, a cabeça baixa, incapaz de encarar aqueles olhos. Eu. Silêncio, Maria disse, e não foi ordem rude. Foi ordem maternal. A ordem de mãe que precisa falar e o filho precisa ouvir. Ela estendeu a mão morena, delicada, perfeita. Mas eu não vim para te condenar. Vim para te salvar. Porque tua tia, aquela que você despreza, rezou por ti. Rezou com o coração partido, mas cheio de amor. E eu não ignoro a oração de quem ama sem medir. Tocou o ar na frente de Marcelo. Não tocou nele fisicamente. Mas ele sentiu. Sentiu como se o peito tivesse sido aberto. Como se o coração tivesse sido exposto. Como se cada segredo, cada mentira, cada dureza estivesse sendo puxada para fora e colocada à luz. Agora vem, Maria disse, a voz ficando mais suave mas não menos firme. Preciso que vejas com os olhos da verdade. Preciso que vejas o que finges não saber. Porque só a verdade te libertará. E então tocou a testa dele. Com um dedo apenas. Um toque leve. Quase imperceptível. Mas foi como se o mundo inteiro explodisse. A sala desapareceu. O sofá. A televisão. As paredes. Tudo. Marcelo se viu transportado. Não sabia para onde. Não sabia como. Apenas sabia que não estava mais na sala. Estava em outro lugar. Ou em outro tempo. Ou em outra dimensão. E as visões começaram. A primeira imagem surgiu como neblina se dissipando ao sol. Marcelo viu um quarto de hospital. Pequeno. Simples. Paredes brancas descascadas. Uma cama. Uma janela com cortina azul desbotada. E naquela cama estava uma mulher. Jovem. Devia ter uns 25 anos. Pálida. Com os olhos fechados. Morta. Era sua mãe.
Marcelo sentiu o peito apertar. Nunca tinha visto a mãe. Ela morrera no parto. Mas agora estava vendo o rosto dela. E era como olhar num espelho do passado. Tinha os mesmos olhos dele. O mesmo formato do rosto. Ao lado da cama, um homem jovem segurava um bebê. Chorava. Soluçava. Era seu pai. E o bebê era ele. Marcelo, o que eu vou fazer? O pai perguntava para a enfermeira. Eu não sei cuidar de bebê. Eu não sei nada. E ainda tenho trabalho. Como eu vou? A porta se abriu. E entrou Dona Cecília. Mais jovem. Devia ter uns 40 anos. O cabelo ainda preto. O rosto menos enrugado. Mas os olhos eram os mesmos. Cheios de bondade. Ela foi direto até o irmão. Até o pai de Marcelo. Me dá ele, disse, estendendo os braços. Cecília, me dá ele. Eu cuido. Pegou o bebê. Pegou o Marcelo. E ninhou. Embalou. Cantou baixinho. O bebê parou de chorar. Se acalmou. Dormiu. Eu cuido dele, Dona Cecília disse, olhando pro irmão com firmeza. Pode deixar comigo. Eu crio ele como se fosse meu. Te ajudo. A gente se vira. E cuidou. A cena mudou. Agora Marcelo se viu criança. Tinha uns 4, 5 anos. Estava sentado à mesa de uma casa simples. A casa de Dona Cecília antes do marido morrer. Ela colocava comida no prato dele. Arroz. Feijão. Um pedaço de carne. Bastante. Farto. Depois se serviu. Mas o prato dela tinha quase nada. Só um pouquinho de arroz. Um pouquinho de feijão. Tia, por que a senhora não come mais? O pequeno Marcelo perguntava. Ah, meu bem, é que eu já almocei cedo. Tô sem fome. Mas era mentira. Marcelo adulto, assistindo agora, via que ela mentia para ele ter mais. Que ela tirava da própria boca para dar para ele. E ele comia. Comia tudo. Sem nem agradecer. Porque era criança e não entendia. Mas agora entendia. E doía. A cena mudou de novo. Marcelo com 6, 7 anos. Deitado numa cama. Febril. O corpo todo vermelho de manchas. Sarampo. Grave. Um médico falava com Dona Cecília na sala. Olha, Dona Cecília, esse menino precisa de tratamento urgente. Precisa de remédios caros. Precisa de internação. Se não tratar direito, pode ter complicação séria. Pode até morrer. Quanto custa, doutor? O tratamento completo? Uns R$ 2.000. Dona Cecília empalideceu. R$ 2.000 em 1990 era uma fortuna. Era mais do que ela ganhava em 6 meses costurando. Eu não tenho, doutor. Então vai ter que internar pelo SUS e torcer para dar certo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: me dá um dia. Um dia só. Eu consigo o dinheiro. A cena mudou para uma casa de compra de ouro. Pequena. Suja. Com grades nas janelas. Dona Cecília entrava com uma caixinha na mão. Dentro tinha 3 pulseiras de ouro. Finas. Simples. Mas eram o que tinha de valor. Presente da mãe. Única herança. Quanto dá? Ela perguntou pro homem atrás do balcão. Ele pegou. Pesou. Calculou. 1.200. Dona Cecília fechou os olhos. Não dava. E se eu vender minha aliança também? Tirou do dedo. A aliança de casamento. O anel que o marido tinha dado. A única lembrança física dele. O homem pesou. Aí fecha. 2.000. Ela ficou olhando para a aliança na mão do homem. A mão tremendo. Tia, não precisa, uma voz disse. Era o marido dela, já doente, já fraco, já perto de morrer, que tinha ido junto. Não vende não. Era do nosso casamento. Mas Dona Cecília balançou a cabeça. Precisa, sim. É pro menino. É para salvar o Marcelo. E vendeu. Vendeu a aliança. Vendeu a lembrança. Vendeu o símbolo do amor dela. Para salvar ele. Marcelo, assistindo tudo, caiu de joelhos no vazio daquela visão. Chorava. Gritava. Eu não sabia. Eu não lembrava. Mas lá no fundo sabia que não era bem assim. Não era que não lembrava. Era que tinha escolhido esquecer. Porque era mais fácil. Porque doía menos. E a voz de Maria ecoou ao redor dele. Ela te salvou,
Marcelo te criou, te amou. E você a jogou fora como se ela fosse nada. Segunda visão, o presente cruel. As imagens mudaram. Agora mostravam Dona Cecília velha, no barraco, sozinha. Marcelo viu tudo. Viu a tia tremendo de frio debaixo da lona de plástico quando o telhado caiu na tempestade. A água pingando. O vento entrando. Ela encolhida num canto, rezando, pedindo para Deus proteger. Viu ela juntando coragem, indo até a casa dele pedir ajuda. Batendo no portão. Com vergonha. Com medo. Mas precisando. E viu a si mesmo. Viu a própria cara de desdém. De irritação. De frieza. Tia, eu tenho meus próprios problemas. Viu o jeito que fechou o portão. Sem nem olhar direito para ela. Sem nem perguntar se ela estava bem. Viu os vizinhos olhando. Julgando. Cochichando. E viu a tia voltando pro barraco. A cabeça baixa. Os ombros curvados. Humilhada. Rejeitada. Viu ela sozinha à noite. Com fome. O estômago revirado. Mas em vez de reclamar, em vez de amaldiçoar, rezando. Rezando por ele. Minha Nossa Senhora, salva meu sobrinho. Ele tá perdido. O coração dele tá duro. Mas ainda dá tempo. Por favor, mostra para ele antes que seja tarde demais. Cada palavra da oração era uma facada no coração de Marcelo. Viu o padre indo na casa dele, pedindo ajuda. E viu a si mesmo gritando, expulsando o sacerdote. Eu não vou ficar sustentando o vagabundo. Viu a tia descobrindo. E em vez de raiva, tristeza. Tristeza profunda. E viu o último dia. A quinta-feira. Dona Cecília cozinhando o último punhado de arroz. O único que tinha. Sua última comida. E dando tudo para uma estranha. Viu a pureza daquele gesto. A santidade daquele coração. E entendeu. Entendeu que enquanto ele, com geladeira cheia, com dinheiro no banco, com tudo sobrando, não dava nem as sobras. Ela, sem nada, dava tudo. Para! Marcelo gritou. Por favor, para! Mas Maria não parou. Precisa ver tudo, filho. Até o fim. Terceira visão, o futuro sombrio. A visão final foi a mais terrível. Marcelo se viu no futuro. 10 anos à frente. Ele estava mais velho. Uns 55 anos. Cabelo grisalho. Barriga maior. E estava num leito de hospital. Tinha sofrido um acidente de carro. Grave. Batida frontal. O corpo todo quebrado. Costelas fraturadas. Pulmão perfurado. Hemorragia interna. Os médicos falavam baixinho no canto do quarto. Poucas chances. No máximo uns dias. E quem estava ali? Valéria. A esposa. Mas não chorando. Não sofrendo. Não desesperada. Estava fria. Calculista. Falava ao telefone com alguém. Provavelmente advogado. Quanto tempo leva para eu ter acesso às contas dele? Ah, bom. E o seguro? Entendi. Então é melhor desligar os aparelhos logo, né? Para não gastar à toa com o hospital. Marcelo, assistindo, sentiu o sangue gelar. E os filhos? Pedro e Júlia não estavam nem lá. Estavam em casa. Marcelo viu. Viu eles na sala, discutindo. Eu quero o carro, Pedro dizia. O carro é meu. Júlia respondia. Você fica com o apartamento da praia. Não. Eu quero os dois. Discutindo herança. Enquanto o pai agonizava. Porque tinham aprendido com ele. Tinham aprendido que cada um cuida de si. Que amor não importa. Que o que importa é ter. E então veio a cena final. Marcelo sozinho no leito. À noite. A luz do monitor piscando. O bip fraco. Irregular. Ele sabia que ia morrer. Sentia. E com medo, com desespero, chamava. Deus. Deus, me ajuda. Por favor. Eu não quero morrer sozinho. Eu não quero. Mas uma voz ecoou. Não era a voz de fora. Era de dentro. Era a própria voz dele. Do passado. Cada um que cuide de si. E a resposta do céu foi silêncio. Silêncio frio. Vazio. Absoluto. Porque ele tinha vivido sem amor. E ia morrer sem amor. Tinha fechado o coração. E agora o coração estava fechado para ele também. Marcelo gritou. Gritou com tudo que tinha.
Marcelo acordou no chão da sala. Não na cama. Não no sofá. No chão. De bruços. As mãos espalmadas no porcelanato frio. O corpo encharcado de suor como se tivesse corrido uma maratona. O coração batendo tão forte, tão descompassado, que ele teve medo de estar tendo um infarto. Respirava com dificuldade. Ofegante. Como quem acabou de se afogar e voltou à superfície no último segundo. A sala estava normal. A luz normal das lâmpadas. A televisão ainda ligada, agora mostrando propaganda de carro. O sofá no lugar. Tudo exatamente como estava. Mas não estava igual. Nada estava igual. Porque ele não era mais o mesmo. Virou a cabeça, ainda deitado no chão, e viu Valéria. Estava desmaiada no sofá. Ou dormindo. Respirando normal. Como se nada tivesse acontecido. Será que tinha acontecido? Será que tinha sido real? Mas então ele sentiu. Sentiu o peso. O peso das visões. O peso da verdade. O peso da culpa esmagando o peito como se alguém tivesse colocado uma pedra de 1000 quilos em cima dele. Foi real. Sussurrou, a voz rouca. Foi tudo real. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Tremiam tanto que mal conseguiam sustentar o próprio peso. Apoiou-se na mesinha de centro, depois no braço do sofá, e finalmente conseguiu ficar de pé. Cambaleou até o banheiro. Abriu a torneira. Jogou água gelada no rosto. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Olhou-se no espelho. E quem estava ali? Um estranho. Um homem que ele não reconhecia. Olhos vermelhos de tanto chorar. Rosto pálido. Expressão de quem viu o inferno e voltou. Porque tinha visto. Tinha visto exatamente isso. Tinha visto o futuro. Seu futuro. Sozinho. Abandonado. Morrendo sem amor porque viveu sem amor. Meu Deus, sussurrou pro reflexo. O que eu me tornei? E a resposta veio de dentro, clara como sino. Um monstro. Marcelo saiu do banheiro. Olhou pro relógio da parede. 3h15 da manhã. 3 da manhã. E sua tia? Sua tia estava sozinha. Num barraco. Com fome. Com frio. Doente. Talvez morrendo. O pensamento o atingiu como soco no estômago. E se ela morresse esta noite? E se ele chegasse tarde demais? E se a última memória que ela tivesse dele fosse aquela, ele fechando o portão na cara dela, rejeitando, humilhando? Não. Gritou alto. Tão alto que Valéria se mexeu no sofá, resmungando algo incompreensível, mas não acordou. Marcelo não pensou mais. Não calculou. Não planejou. Apenas correu. Pegou as chaves do carro da mesinha. Pegou a carteira. Nem trocou de roupa. Estava de bermuda e camiseta, descalço, mas não importava. Saiu de casa. Entrou no carro. Ligou o motor com mãos tremendo tanto que errou a chave 2 vezes. E saiu em disparada. As ruas estavam vazias. Desertas. Apenas alguns postes acesos lançando luz amarelada sobre o asfalto. Um ou outro carro passando. Silêncio. Marcelo dirigia rápido. Rápido demais. Passou o sinal vermelho. Passou lombada sem frear. Não via nada além da estrada à frente e a imagem da tia na cabeça. A tia jovem segurando ele bebê. A tia vendendo a aliança para salvá-lo. A tia sozinha no barraco rezando por ele. A tia dando o último prato de arroz para uma estranha. Cada imagem era uma martelada no peito. Por favor, Deus, rezava enquanto dirigia, as lágrimas voltando, embaçando a visão. Por favor, não deixe ela morrer, não deixe ser tarde demais. Eu vou consertar, eu prometo, eu vou consertar tudo. 3 minutos. Foi o que levou. Normalmente levava 10. Mas ele fez em 3. Parou o carro com tudo na frente do barraco. Nem estacionou direito. Deixou atravessado na rua mesmo. Desceu. Correu. A porta do barraco estava entreaberta. Sempre estava. Porque Dona Cecília nunca teve nada que valesse a pena roubar. Empurrou. E entrou. O que viu o destruiu. Dona Cecília estava caída na cadeira de balanço. A cabeça torta pro lado. Os olhos fechados. O corpo completamente imóvel. Tão pálida que parecia cinza a luz fraca da lua que entrava pela janela sem vidro. Tia. Marcelo correu até ela. Ajoelhou-se. Segurou os ombros dela. Sacudiu de leve. Tia. Acorda.
Por favor, acorda. Nada. Ela não se mexia. O pânico tomou conta dele. Puro. Desesperador. Colocou a mão no pescoço dela procurando o pulso. Tremendo tanto que mal conseguia sentir. Mas estava lá. Fraco. Muito fraco. Mas estava. Graças a Deus. Graças a Deus. Passou os braços por baixo do corpo dela e a ergueu. Ergueu do chão. E foi quando sentiu. Ela não pesava nada. Literalmente nada. Era como pegar uma criança. Ou menos que isso. Era osso e pele. Só isso. O corpo todo consumido pela fome, pela doença, pela velhice. Marcelo sentiu a garganta fechar. Sentiu as lágrimas jorradas sem controle. Me perdoa, tia, me perdoa. Carregou-a para fora. Com cuidado. Como se estivesse carregando cristal que podia quebrar a qualquer momento. Colocou-a no banco de trás do carro. Ajeitou a cabeça dela no banco. Tirou a própria camiseta e colocou como travesseiro. Entrou no carro. Ligou. E saiu em disparada de novo. Agora para outro lugar. Pro hospital. Dirigia e olhava pelo retrovisor. A tia imóvel no banco de trás. Aguenta, tia, aguenta, a gente já tá chegando. Por favor, aguenta. E chorava. Chorava e dirigia. Chorava e rezava. Rezava como nunca tinha rezado na vida. Deus, eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu fui um monstro. Mas ela não tem culpa. Ela nunca teve culpa de nada. Ela só amou, só deu, só se sacrificou. A voz saía entrecortada, engasgada de choro. Não deixe ela morrer, por favor. Não deixe ela morrer achando que eu não me importo. Não deixe ela morrer sem saber que eu me arrependi. Passou mais um sinal vermelho. Mais uma lombada. Não importava. Só importava chegar. E chegou. Parou na porta do pronto-socorro com o carro atravessado, bloqueando a entrada. Desceu. Abriu a porta de trás. Pegou a tia nos braços de novo. E correu para dentro gritando. Socorro! Pelo amor de Deus, socorro! Os médicos e enfermeiros correram. Pegaram Dona Cecília dos braços de Marcelo. Colocaram numa maca. Levaram correndo pro atendimento. Marcelo tentou ir junto, mas uma enfermeira o segurou. Senhor, o senhor precisa ficar aqui. Deixa a gente trabalhar. Mas é minha tia. Eu preciso. Eu sei. Mas agora a gente precisa cuidar dela. O senhor fica aqui. Por favor. E o levaram para a sala de espera. Marcelo desabou numa cadeira de plástico. De bermuda. Sem camisa. Descalço. Sujo. Com o rosto marcado de lágrimas. Os outros que esperavam olhavam de lado. Com curiosidade. Com julgamento. Mas ele não via nada. Não sentia nada além da culpa corroendo por dentro. Ficou ali. Mãos no rosto. Rezando. Implorando. Meia hora passou. 1 hora. 1h30. Até que um médico saiu. Jovem. Cansado. Com a máscara abaixada no pescoço. Familiar de Cecília Maria da Silva. Marcelo pulou da cadeira. Sou eu. Como ela tá? O médico suspirou. O tipo de suspiro de quem viu muita coisa e nada mais impressiona. Mas impressionou agora. Ela tá estável. Por pouco. Muito pouco. Ela vai ficar bem? Olha, vou ser sincero com o senhor. Ela chegou aqui em desidratação grave. Desnutrição severa. Anemia profunda. Pressão nas alturas. Pneumonia começando. Cada palavra era uma punhalada. Mais um dia, talvez menos, e ela não teria resistido. Marcelo sentiu as pernas falharem de novo. Segurou na parede para não cair. Mas ela vai ficar boa agora, né? Com um tratamento. Vai. Mas vai precisar de tempo. De cuidado. De acompanhamento. Ela não pode voltar para viver sozinha. Não nas condições em que estava. Ela não vai voltar, Marcelo disse, a voz firme pela primeira vez. Ela vai morar comigo. Eu vou cuidar dela. Do jeito que ela cuidou de mim. O médico olhou. Estudou. E acenou devagar. Então tá bom. Vou interná-la por uns dias. Hidratar. Medicar. Alimentar direito. Depois a gente vê a alta. Eu posso ver ela? Pode. Mas só rapidinho. Ela tá dormindo. Marcelo entrou no quarto. Pequeno. Simples. Uma cama.
aparelhos bipando baixinho. E lá, tão pequena debaixo do lençol branco que quase sumia, estava Dona Cecília. Soro no braço, máscara de oxigênio, olhos fechados, mas respirando. Viva! Marcelo se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. Puxou a cadeira, sentou ao lado da cama e pegou a mão dela. A mão fria, enrugada, cheia de manchas de velhice, cheia de calos de tanto costurar. A mão que o ninhou quando era bebê, a mão que cozinhou para ele por anos, a mão que vendeu a aliança para salvá-lo. Apertou com cuidado e chorou. Chorou baixinho para não acordá-la. Tia, sussurrou, me perdoa por tudo, por cada palavra ruim, por cada vez que passei por você sem parar, por ter fechado o portão, por ter te abandonado, por ter esquecido de quem você é, do que você fez por mim. A voz falhava, embargada. Nossa Senhora veio até mim, tia. Ela veio, me mostrou tudo, tudo o que você fez, tudo que eu esqueci, tudo que eu fingi não ver. Respirou fundo e me mostrou quem eu me tornei. Um homem sem coração, sem amor, sem nada que presta. Limpou as lágrimas com as costas da mão livre. Mas eu vou mudar. Eu juro. Eu prometo. Você vai morar comigo. No melhor quarto. Vai ter tudo o que precisa. Tudo o que merece. E eu vou cuidar de você do jeito que você cuidou de mim. Beijou a mão dela. Eu te amo, tia. Eu sempre amei. Só tinha esquecido de mostrar. Só tinha esquecido de sentir. Mas agora eu lembro. E nunca mais vou esquecer. E ficou ali, segurando a mão dela, até o sol nascer. Dias depois, Dona Cecília teve alta uma semana depois. E quando saiu do hospital, não foi para o barraco. Foi para a casa de Marcelo. Ele tinha preparado tudo. Tinha dado o quarto principal para ela. O maior. O com banheiro privativo. O com cama king size e colchão ortopédico novo. Tinha contratado uma cuidadora. Dona Márcia. Mulher de meia idade, experiente, carinhosa. Tinha comprado todos os remédios. Todos. E organizado numa caixinha com os horários certinhos. Tinha enchido a geladeira com comida de verdade. Frutas, verduras, carne, tudo. E mais, tinha colocado, no cantinho do quarto, um altar, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que estava no barraco. A mesma que Dona Cecília tinha encontrado no lixo e limpado com carinho. Quando ela viu, chorou. Meu menino, você não precisava. Precisava, sim, tia. Precisava de tudo isso e mais. Mas Marcelo não parou aí. As mudanças radicais. Na semana seguinte, Marcelo vendeu o carro. O carro importado. O que custou 80 mil reais. Vendeu por 60. Valéria quase teve um treco. Você enlouqueceu. Por que vendeu o carro? Porque eu não preciso dele. Como não precisa? A gente compra um mais simples. E o resto do dinheiro eu uso para outras coisas. Que outras coisas? Marcelo respirou fundo. Vou reformar o barraco da tia. E vou doar para uma família que tá na rua. Silêncio. Valéria olhou para ele como se ele tivesse crescido 2 cabeças. Você bateu a cabeça? Não. Eu acordei. E fez. Reformou o barraco inteiro. Telhado novo. Pintura. Piso. Janela com vidro. Porta com fechadura. Deixou digno. Bonito. E doou para uma família que conheceu na pastoral da rua. Pai, mãe e 3 filhos pequenos que moravam debaixo de viaduto. Quando entregou as chaves, o pai da família chorou tanto que não conseguia falar. Apenas abraçou Marcelo e repetia: Deus te abençoe. Deus te abençoe. E Marcelo sentiu. Sentiu uma alegria que nunca tinha sentido. Diferente de comprar carro. Diferente de comprar televisão. Era alegria de verdade. Alegria que preenchia. Que aquecia. Que ficava. Mas não parou aí. Marcelo foi na fábrica onde trabalhava e organizou campanha de alimentos. Falou com os colegas. Com os chefes. Com todo mundo. A gente ganha bem aqui. Tem gente passando fome lá fora. Vamos ajudar. No primeiro mês, arrecadaram 50 cestas básicas. Distribuíram na Vila Esperança e arredores. No segundo mês, 100 cestas. No terceiro, 150.
Marcelo passou a ir pessoalmente, entregar nas casas, conhecer as famílias, ouvir as histórias. E cada história era um pedaço dele voltando. Um pedaço que tinha perdido quando escolheu o dinheiro ao invés do amor. Também começou a visitar asilos. Todo sábado, sem falta, levava a Dona Cecília junto. Ela adorava. Conversava com os outros idosos. Rezava com eles. Ria com eles. E Marcelo via quantos estavam sozinhos, abandonados, esquecidos pela própria família, igual ele quase tinha feito com a tia. E chorava de gratidão por ter acordado a tempo. A cura milagrosa. 3 meses depois, Dona Cecília voltou no médico para exames de rotina, o mesmo que tinha atendido ela no pronto-socorro. Ele olhou os resultados, franziu a testa, olhou de novo, pediu para repetir os exames. Repetiu. Mesmo resultado. Chamou Marcelo e Dona Cecília no consultório. Olha, eu não sei como explicar isso. O que foi, doutor? Marcelo perguntou, o coração apertando. Quando sua tia chegou aqui, os exames mostravam anemia grave, desnutrição, início de insuficiência renal, pressão descontrolada. Era um quadro bem sério. Para a idade dela, era para ter sequelas. Para precisar de tratamento contínuo. O médico sorriu. Tipo de sorriso de quem viu algo que não entende mas sabe que é bom. E agora? Tá tudo normal. Tudo. Como se ela tivesse 20 anos a menos. Hemoglobina normal. Rins funcionando perfeitamente. Pressão controlada sem remédio. Eu nunca vi uma recuperação assim. Marcelo olhou para a tia. Ela sorria. Aquele sorriso que sabia. É milagre, doutor, ela disse simplesmente. Pode ser. Porque a ciência não explica. Mas Dona Cecília sabia. E Marcelo também sabia. Não era só o corpo que tinha sido curado. Era a alma. De ambos. Porque quando o amor volta, tudo cura. Tudo restaura. Tudo se renova. 2 anos se passaram. 2 anos desde aquela noite em que Marcelo viu Nossa Senhora. Desde que acordou. Desde que correu pro barraco da tia. Desde que tudo mudou. E mudou mesmo. Mudou tudo. A casa de Marcelo agora era outra. Não por fora. Continuava sendo a mesma casa de alvenaria com portão de ferro. Mas por dentro era completamente diferente. Tinha vida. Tinha calor. Tinha amor. Dona Cecília morava lá. No quarto principal. Que ela insistiu em dividir com um altar ainda maior que o anterior. A imagem de Nossa Senhora Aparecida no centro. Velas. Flores frescas que Marcelo comprava toda semana. Terço. Bíblia. E todas as manhãs, às 6 em ponto, ela estava lá, ajoelhada, rezando. E Marcelo ajoelhava ao lado dela. Pai e filho. Não de sangue, mas de coração. Rezando juntos. Agradecendo juntos. A família tinha mudado também. Valéria no começo resistiu. Reclamou. Brigou. Não entendia por que o marido tinha enlouquecido de repente. A gente tinha uma vida boa, Marcelo. Por que você mudou tudo? Porque a vida boa não era vida. Era morte disfarçada de conforto. Ela não entendeu na hora. Mas aos poucos, foi entendendo. Viu o marido mais leve. Mais feliz. Sorrindo de verdade. Não o sorriso de quem comprou algo novo. Mas o sorriso de quem encontrou algo que tinha perdido. Viu ele com a tia. O carinho, a paciência, a dedicação. E viu Dona Cecília. A bondade, a fé, a paz que irradiava. E alguma coisa dentro de Valéria foi amolecendo. Devagar, como gelo derretendo no sol. Um dia ela sentou ao lado de Dona Cecília enquanto a idosa bordava na varanda. Dona Cecília, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Como a senhora consegue? Depois de tudo que passou. Depois de ter sido abandonada, de ter passado fome, de quase ter morrido, como consegue não ter raiva? Dona Cecília parou de bordar, olhou para Valéria com aqueles olhos cheios de luz. Porque a raiva não muda nada, filha. Só envenena a gente por dentro. E eu escolhi perdoar, não porque o Marcelo merecia, mas porque eu merecia paz. Valéria sentiu os olhos encherem. Mas não dói. Doeu. Muito. Mas sabe o que dói mais? Viver sem amor.
Morrer sem ter amado de verdade. Isso sim dói para sempre. E foi nesse dia que Valéria começou a mudar também. Começou a ir nas entregas de cestas básicas com Marcelo. Começou a visitar o asilo. Começou a rezar. Devagar. Com dúvida. Mas começou. E a família, que antes era cada um no seu canto, começou a se unir. Os filhos também mudaram. Pedro e Júlia, os adolescentes que viviam trancados nos quartos, começaram a participar. No começo à força. Marcelo obrigou. Todo sábado a gente vai no asilo. Vocês também vão. Mas pai. Não tem mais pai. Vão. E foram. Reclamando. De cara fechada. Com fone de ouvido. Mas no segundo sábado, algo aconteceu. Pedro estava sentado no canto, mexendo no celular, quando um idoso se aproximou. Filho, você joga xadrez? Pedro olhou pro velho. Cabelo branco. Roupa simples. Sorriso tímido. Jogo. Joga uma partida comigo? Faz tanto tempo que ninguém joga comigo. Pedro ia dizer não, mas viu o jeito que o velho olhava. A solidão ali. A esperança. E guardou o celular. Tá bom. Jogaram. E o velho ganhou. Fácil. Caramba. O senhor é bom. O velho riu. Uma risada de criança. Era campeão regional quando era novo. Mas ninguém aqui sabe jogar. Fico só lembrando. Semana que vem eu venho de novo, Pedro disse. E vou estudar. Vou te ganhar. E voltou. E voltou de novo. E de novo. E virou amigo do velho. Chamava de seu Antônio. Conversavam. Riam. Jogavam xadrez toda semana. Até o dia que seu Antônio morreu. Dormindo. Tranquilo. Pedro chorou. Chorou muito. Foi o primeiro velório que foi na vida. E entendeu. Entendeu que cada pessoa importa. Que cada vida tem valor. Que amar não é perda de tempo. É o único tempo que vale. Júlia também mudou. Ela começou a ajudar Dona Cecília no altar. Trocar as flores. Acender as velas. E começou a perguntar. Vó Cecília, como a senhora reza? Como assim, minha filha? Tipo, a senhora fala com Deus? E ele responde. Dona Cecília sorriu. Falo. Todo dia. E ele responde, sim. Não com voz. Mas com paz. Com sinais. Com coisas que acontecem na hora certa. E funciona mesmo. Funciona. Quer ver? E ensinou Júlia a rezar. O terço. O Pai Nosso. A Ave Maria. No começo Júlia achava estranho. Mas foi pegando jeito. Foi sentindo algo diferente. Uma paz que ela nunca tinha sentido antes. E começou a rezar sozinha. No quarto. De noite. Antes de dormir. E sentia. Sentia que não estava sozinha. Que tinha alguém ouvindo. Alguém cuidando. E a adolescente revoltada foi virando uma moça de fé. A quinta-feira especial. Todo quinta-feira virou dia especial na casa de Marcelo. Porque era o dia da distribuição de sopas. Marcelo, Valéria, Dona Cecília, Pedro, Júlia e um grupo de voluntários da paróquia se juntavam. Cozinhavam panelões enormes de sopa, pão, café, suco. E iam para as ruas distribuir para os moradores de rua. Era trabalho. Era cansaço. Mas era também alegria. Marcelo via nos rostos daquelas pessoas o rosto da tia naquela noite. Quando ele a encontrou quase morrendo de fome. E agora entendia. Entendia que poderia ser ele ali. Poderia ser qualquer um. Um dia conheceram uma moça. Chamava Amanda. Uns 25 anos. Vivia debaixo de um viaduto com um bebê de colo. Como você veio parar aqui? Valéria perguntou enquanto servia sopa. Amanda hesitou. Depois contou. Família me expulsou quando engravidei. Namorado fugiu. Perdi emprego. Não tinha para onde ir. O bebê chorava nos braços dela. Magrinho. Pálido. Marcelo e Valéria se entreolharam. Vem com a gente, Marcelo disse. Como? Vem. A gente vai te ajudar. Você e seu filho. E ajudaram. Conseguiram vaga num abrigo. Depois ajudaram ela a conseguir emprego. Ajudaram com roupas pro bebê. Com fraldas. Com tudo. 6 meses depois, Amanda estava morando num quartinho alugado. Trabalhando. Cuidando do filho. Reconstruindo a vida. E sempre que via Marcelo,
Chorava e agradecia. Vocês me salvaram. Não fomos nós, Marcelo respondia. Foi Deus. A gente só deixou ele usar a gente. 12 de outubro. A peregrinação. Dia 12 de outubro. Festa de Nossa Senhora Aparecida. Marcelo organizou uma peregrinação ao Santuário Nacional em Aparecida. Alugou um ônibus. Levou Dona Cecília, a família, os voluntários da paróquia, as famílias que ajudavam, alguns moradores de rua que tinham virado amigos. 50 pessoas no total. A viagem foi alegre. Cantaram músicas. Rezaram terço. Riram. Conversaram. E quando chegaram no santuário, Dona Cecília chorou. Ela tinha estado ali antes, muitos anos atrás, com o marido ainda vivo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez estava rodeada de amor, de família, de gente que ela tinha ajudado a salvar sem nem saber. Entraram na basílica. Imensa, majestosa, cheia de fiéis. E lá estava a imagem. Nossa Senhora Aparecida. A imagem original. Pequena, morena, linda. Dona Cecília se ajoelhou e ficou ali, olhando, agradecendo. Marcelo ajoelhou ao lado dela, segurou a mão dela. Obrigado, ele sussurrou. Não pra tia, pra Nossa Senhora. Obrigado por não ter desistido de mim. Depois da missa, estavam saindo da basílica quando Dona Cecília parou. Sentiu algo, um toque suave no ombro. Virou-se e viu, entre a multidão de peregrinos, uma jovem, vestido simples, chale azul, sorrindo. Os olhos, aqueles olhos que ela reconheceria em qualquer lugar. Era ela, Nossa Senhora. De novo, ali, no meio do povo. A jovem sorriu, acenou levemente com a cabeça, como quem diz, muito bem, filha, você fez o que tinha que fazer. Dona Cecília quis falar, quis se aproximar, mas num piscar, ela sumiu, desapareceu na multidão. Mas no chão, onde a jovem tinha estado, havia uma rosa branca, fresca, perfumada, perfeita. Marcelo viu, pegou a rosa, sentiu o perfume e soube. Ela tá aqui, tia. Nossa Senhora tá aqui. Dona Cecília sorriu através das lágrimas. Sempre esteve, meu filho. Sempre esteve. Mesmo quando a gente não via. Ela nunca nos abandonou. Marcelo abraçou a tia. Apertado. Forte. E ali, em frente ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, com uma rosa branca na mão e o coração cheio de gratidão, ele entendeu. Entendeu o que era amor verdadeiro. Entendeu o que era família de verdade. Entendeu que a maior riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. E que Deus nunca desiste de ninguém. Nunca. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Hoje, 5 anos depois daquela noite, a vida de Marcelo é completamente diferente. Ele continua trabalhando na fábrica. Mas não é mais supervisor. Pediu para voltar pro chão de fábrica. Porque queria trabalhar com as mãos. Queria lembrar de onde veio. Ganha menos. Muito menos que antes. Mas é mais feliz. Muito mais feliz que antes. A casa não tem mais carro importado. Não tem mais televisão gigante. Não tem mais luxo desnecessário. Mas tem amor. Tem paz. Tem Deus. Dona Cecília tem 86 anos agora. Frágil. Andando devagar. Mas viva. Forte. Radiante. Os médicos não entendem. Dizem que com o histórico dela, com o que passou, ela não deveria estar tão bem. Mas ela está. Porque o amor cura. A alegria cura. Deus cura. A ONG que Marcelo criou, chamada Mãos que Acolhem em homenagem a Dona Cecília, agora ajuda mais de 200 famílias por mês. Distribuem cestas básicas, roupas, cobertores, remédios. Ajudam moradores de rua a sair das ruas. Conseguem emprego. Conseguem moradia. E tudo começou com um homem que acordou, que viu a verdade, que decidiu mudar. Valéria agora coordena a parte de arrecadação da ONG. Ela que organiza, que fala com empresas, que consegue doações. E vive falando. Se alguém me contasse 5 anos atrás que eu ia estar fazendo isso, eu ria na cara. Mas hoje eu não consigo imaginar minha vida sem isso. Pedro está na faculdade. Estuda assistência social. Quer trabalhar com idosos. Foi o seu Antônio que me mostrou. Ele diz:
Me mostrou que cada vida importa até o último segundo. Júlia quer ser freira. Sim, freira. A adolescente que vivia grudada no celular agora quer se dedicar completamente a Deus. Dona Cecília chora de alegria toda vez que pensa nisso. Minha netinha de coração vai ser noiva de Cristo, ela diz, sorrindo. Que bênção! E a lição? A lição fica. Para sempre. Dar o último que você tem é o gesto mais santo que existe. Porque quando você dá do que sobra, você dá pouco. Mas quando você dá do que falta, você dá tudo. E Deus vê. E Deus honra. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você partilha. Marcelo tinha tudo e era miserável. Agora tem pouco e é rico. Porque entendeu que o tesouro verdadeiro não enferruja, não rouba, não acaba. É o tesouro do céu, do amor, do serviço. Nenhum coração é duro demais para Deus amolecer. Marcelo era pedra, era gelo, era fechado. Mas Nossa Senhora não desistiu. Bateu na porta, mostrou a verdade. E ele abriu. E se abriu para ele, pode abrir para qualquer um. E mais importante, Nossa Senhora nunca abandona quem clama por misericórdia. Dona Cecília rezou, com o coração partido, com fome, com dor, mas rezou. E foi ouvida. Porque Deus ouve o clamor dos pobres. Ouve a oração dos humildes. E responde. Sempre responde. Pode não ser do jeito que a gente espera. Pode não ser na hora que a gente quer. Mas responde. E quando responde, muda tudo. Se você chegou até aqui, se essa história mexeu com alguma coisa dentro de você, talvez seja porque Deus está falando. Talvez você também tenha alguém que abandonou. Alguém que desprezou. Alguém que ignorou. Talvez você também tenha fechado o coração pro amor e aberto só pro dinheiro. Talvez você também precise acordar antes que seja tarde. E a boa notícia é: ainda dá tempo. Enquanto a vida, a chance. Enquanto a respiração, a esperança. Enquanto Deus te sustenta, a possibilidade de recomeço. Então, se você sentiu essa história no fundo da alma, não deixa passar. Peça perdão a quem você magoou. Ajude quem você pode ajudar. Ame antes que seja tarde demais. Porque vai chegar o dia, e esse dia chega para todo mundo, em que não haverá mais tempo. Em que o arrependimento não vai mudar nada. Em que a palavra não dita ficará para sempre em silêncio. Não deixa chegar nesse dia. Age agora. Muda agora. Ama agora. Se essa história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Porque às vezes um amém é o começo de uma conversão. É a primeira palavra de uma vida nova. É o sim que abre a porta pro milagre. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Tem gente desistindo do amor. Tem gente achando que é tarde demais. Tem gente precisando saber que Deus não desiste de ninguém. Manda para essa pessoa. Pode ser que seja exatamente o que ela precisa para acordar. E se inscreva no canal para ouvir mais histórias de fé que transformam. Histórias reais. Histórias de gente como a gente. Histórias de milagres que acontecem quando a gente abre o coração. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mãe dos pobres, rainha dos humildes, abençoe você e sua família. Que ela toque seu coração como tocou o coração de Marcelo. Que ela te mostre o caminho de volta pro amor, pro serviço, pra vida verdadeira. E que você nunca esqueça, dar o último que você tem pode ser o gesto que muda tudo. Porque quando você dá tudo, Deus devolve em dobro, em triplo, em abundância que você nem imaginava. Amém.